Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Cássia por aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mais um tema, né? Hoje trazendo para vocês sobre a demarcação de terras indígenas, um tema também que tem estado em pauta desde o ano passado, inclusive cotava-se muito para o Enem, né? Acabou que o Enem foi tema falando sobre tecnologia, mas ainda está em pauta a questão da demarcação de terras, porque é algo que ainda não foi resolvido, né? E o que é essa questão? O que significa essa questão de demarcação de terras? Bem, no Brasil nós sabemos, né, desde sempre, por uma questão histórica, que o índio representa a nossa cultura nacional, né? Quando se fala em índio no Brasil, a gente já pensa desde o processo lá de colonização, quando desde os primórdios eles foram seres, pessoas exploradas, né? Em todo o seu contexto econômico, um contexto social e também no contexto de demarcação de terras, né? Então, no entanto, hoje, devido à urgência do capitalismo, devido à questão do agronegócio, né? As pessoas querendo cada vez mais plantar para poder colher e logo se beneficiar em fator disso, tem se reduzido muito a questão da demarcação de terras indígenas, inclusive os grandes proprietários de terras têm estado, inclusive isso é uma posição da bancada ruralista, né? Tem estado em cima do Congresso para que a demarcação de terras indígenas seja menor, né? Do que ela já é hoje em dia. Cada vez mais nós percebemos que menos índios existem e, consequentemente, se houver uma redemarcação, vamos dizer, fazendo com que as propriedades deles sejam propriedades menores, né? Infelizmente, tem-se a possibilidade até da extinção da raça indígena, né? Hoje eu estive aqui fazendo algumas pesquisas e nós temos cerca de 800 mil índios no Brasil, né? Então, em termos de uma população, em termos da população brasileira que está em torno de 200 milhões, ter apenas 800 mil índios é uma quantidade bastante insignificante, né? Então, é uma população que tende a ser extinta se não houver uma intervenção do governo com as áreas prioritárias que pertencem a eles, tá? Bem, e aí, professor, o que a gente pode escrever a respeito desse tema? É um tema, não é um tema difícil de escrever, mas é um tema que você precisa pensar um pouquinho, tá? Então, por esse motivo, eu já fiz meu planejamento de texto aqui, vou escrever para vocês o que eu colocaria de tese, o que eu colocaria no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2 e quais os repertórios que eu colocaria, também como outras opções que vocês podem utilizar, beleza? Então, vamos lá. Como tese, eu colocaria que o índio faz parte da miscigenação cultural brasileira e por esse motivo ele precisa ser preservado, né? Haja vista que o índio, ele, como eu já disse, ele compõe, né, os primórdios da nossa cultura. Então, o que nós somos hoje, nós devemos muito aos índios, ok? Essa seria a minha tese. Daí, para eu pegar meus argumentos, eu perguntaria para minha tese, mas por que que isso acontece? Primeiro, desenvolvimento. Primeiro, porque essa questão da cultura, né, da cultura brasileira, remonta às primeiras raízes identitárias da nossa raça. Tá? E para justificar isso, eu traria aí algum romance indianista, por exemplo, poderia trazer o Guarani ou o Iracema de José de Alencar, tá? Então vocês também, por isso que eu falo, gente, a gente precisa ler, né? Se você não deu tempo de você ler esses livros até agora, lê pelo menos a sinopse para você se inteirar sobre o que fala, beleza? No D2, desenvolvimento 2, eu colocaria que essa demarcação de terras, né, ela beneficia indiretamente a sociedade porque ela contribui para a construção de um povo pluriétnico e cultural, ok? Então, quer dizer, quando eu
coloco uma reserva, né? Faço uma reserva para que haja sobrevivência de um povo, eu estou fazendo com que aquela cultura seja mantida e não extinta. Tá? Diferente do que pretendem fazer aí os defensores do capitalismo, ok? Então, pretende-se fazer com que essa cultura seja uma cultura mantida. Então, vou dizer, beneficia indiretamente a sociedade, porque contribui para a construção de um povo pluriétnico, de novo, pluriétnico e cultural, ok? Esse seria, então, o meu D2. E para justificar isso, eu traria a questão, uma citação do Rousseau, que diz que o homem é puro, mas ele é corrompido com a civilização. Então, se eu colocar essas pessoas, né, os índios, numa reserva destinada a eles, eu estarei mantendo a cultura deles e logo eles não serão corrompidos pela civilização. Tá? Porque tem-se a ideia, Rousseau tinha a ideia do índio como aquele homem puro, né, que existia. E ainda hoje existem bastantes tribos, embora muitas já estejam aí, né, cobertas por tecnologia, muito poucas delas são tribos assim, vamos dizer, intocáveis, não intocáveis, mas que tem pouca ação do homem, mas bastante poucas que horroroso, né? Mas poucas tribos têm essa questão de não ter tido o contato humano, tá? Beleza. O que mais, professor, que a gente poderia trazer? Vocês poderiam trazer a ideia, por exemplo, de que o índio é constituído herói nacional, né? Por que herói nacional? Porque ele é o representante da América. Porque olha só, o branco era representante do processo colonizador, o negro era representante no processo escravocrata e o índio é o representante, então, da América, o herói nacional, aquele que representa toda a cultura que nós temos hoje, né? E outros repertórios vocês poderiam trazer também, olha, poderia trazer aqui o Padre José de Anchieta, né, que também escreveu sobre o indianismo, Caetano Veloso colocou uma música, né, que se chama Índio também, tem o filme Dança com Lobos, tem o filme O Último dos Moicanos, tem uma música do Legião Urbana que eu anotei aqui que se chama Que País é Esse? Inclusive no trecho ela fala, tem uma letra bastante pesada, né, para a gente pensar nessa questão de inserção do capitalismo, que diz: mas o Brasil vai ficar rico, vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos índios num leilão. Fecha aspas, né? Então, isso é um trecho bastante pesado para você colocar de repente na questão que o capitalismo, na influência que o capitalismo tem sobre essa demarcação de terras indígenas, tá? Outros repertórios que vocês poderiam colocar também, Macunaíma, um livro de Mário de Andrade, que também retrata essa questão da identidade da cultura indígena, o Estatuto do Índio, que tem ali N teorias, mas que na prática, na verdade, isso não acontece, tá? De ter essa preservação indígena, etc e tal, mas isso não acontece na prática. E tem também, nós podemos dizer, como eu disse aqui, eu começaria meu texto falando de um contexto histórico, né? Dizendo que é um povo que vem sendo colonizado e explorado, né, desde lá os primórdios, né, desde que mundo é mundo, que Brasil foi descoberto, né, os índios têm sido explorados, infelizmente, ok? Então, pessoal, essas foram as ideias que eu trouxe aí em torno dessa temática do índio. Ok? Comentem se ajudou vocês para clarear, né, as ideias de vocês, para clarear essa concepção da demarcação de terras. E até Enem, até ESA, né, eu pretendo uma vez por semana colocar temas aqui que têm estado em pauta para que vocês possam estudar, possam desenvolver os textos de vocês e possam encaminhar para a gente, para que nós possamos aí corrigir seu texto e fazer todas as observações necessárias para que você esteja com os argumentos aí bastante inteligentes para que você possa sair bem e nós possamos cada vez mais ajudar você a conquistar seu sonho, ok?
Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!